Bom, e aí, pessoas, falar um pouco como é que foi o regional dos Estados Unidos, né? Que foi em Atlanta, se não tô enganado. Né, DreamHack, e que foi no formato Pioneer. Tem muitos dados interessantes para a gente trabalhar, né? Essa daqui que eu estou mostrando é a tabela sem os resultados do top 8, né? Isso aqui são os resultados do suíço. O vencedor foi o quinto colocado aqui, o Daniel Weiser, de Azorius Control. Lembrando para você que estiver vendo no YouTube, essa tabela aqui que tem as listas, os resultados, estão na descrição. Vai ter também matriz de resultado, aqui algumas outras análises. Tá tudo na descrição também, né? Pô, considere, né? Seguir o canal, ativar o sininho, etc, etc. Mas, bom, falando um pouco desse torneio, né? As expectativas que nós tínhamos. Nós tivemos uma banlist muito próxima do evento. Isso tem um impacto muito, muito grande. Porque a preparação das pessoas fica bem mais complicada. Esse tipo de preparação, tipo, demora uma semana e tal. Inclusive gerou uma polêmica à parte, que foi a questão das cartas, né? Então a velocidade de conseguir cartas e tal. A galera tava reclamando muito isso, que os dealers não tinham cartas, né? A galera que tava vendendo coisa lá não tinha cartas novas. A dificuldade de conseguir cartas nos Estados Unidos no geral. Não porque não tem onde comprar, mas às vezes, né, tem que atravessar o país e não tem tempo hábil para isso, etc, etc, etc. Então, isso foi um tópico muito real, assim. Inclusive, um dos head designers da Wizards, né, o Aaron Forsythe, ele tava falando, né, olha, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado com algumas banlists quando a gente fala de grandes eventos, porque, né, causa esse problema, né? Pô, você dá 10 dias, 12 dias para as pessoas correrem atrás de coisas novas. É complicado, né? Lembrando que a gente teve o ban de carne, a gente viu o ban do Geoform e o unban de Copter. Então, gera vários movimentos atrás de cartas, né? Então, pô, desde jogadores de mono green tendo que ir atrás de novos decks, onde a pessoa tem um tempo muito curto de teste e de compra de cartas, até de jogadores querendo Cóptero, né, e vendo se é boa. Lembrando que nesse meio tempo ainda teve o regional, teve regional no Japão, tal, então a corrida ali é complicada. E aí, menino, bom, cara? Distribuição lá é o caos, metade das lojas fazem o esquema MBB, então é muito complicado. Sistema de compra lá e tal. Por mais que tenha muito evento, eu já vi mais de uma vez a galera falando que conseguir carta não é exatamente tão fácil quanto parece. Às vezes vale muito mais a pena você ir em grande evento e comprar, porque daí você tem certeza que vai ter. Mas nesse caso não tinha, a galera tava reclamando bastante disso. Um dos caras que fez top 4, inclusive, postou uma daquelas... Eu não vou falar que é uma deck box porque é muito grande, né? Serve pra você levar uma pool mesmo. É que ela vem acolchoada, é bonitinha assim tal. Inclusive, marca de deck box aí, quiser que a gente fale de vocês, pô. Momento de jabá. Mas grandona assim, tipo, lotada. E ele falou, e eu ainda precisei pegar comuns incomuns de $3. Então é um problema muito real, assim. Nesse sentido, o Brasil é um pouco mais tranquilo. Tipo, a gente consegue carta com maior facilidade, ainda que o nosso mercado, né, eu já falei isso em live mais de uma vez, por exemplo, se todo mundo resolver jogar T2 automaticamente no dia 6, o mercado quebra. Não tem carta para todo mundo. Mas bom, se a gente for dar uma olhada nos principais resultados, então nós temos Fênix, Hack dos Midgame Range, sendo que a lista do Paul Green, eu vou dar um destaque aqui, pra mim é a melhor lista que você vai jogar de hack dos mid-range, que é usando o int, pra mim é o futuro isso. Até porque o formato, eu vou falar um pouco melhor, o formato tá ficando mais pra trás, então você fica mais proativo, mas com 4 int, com mais croxa. Essa lista ainda tá com Sheldred, tem listas que nem Sheldred usam, usa Smugglercopter, tal, mas você vai pra cima do seu oponente. Int pra mim foi uma das principais cartas, se não a principal carta do evento. Fez muitos resultados. A gente viu uma mirror onde Int resolveu. O Int ganhou muitos jogos. Então é muito, muito boa mesmo. Azorius Control foi o vencedor do evento. Essa lista do Daniel Weiser. E eu acho que é um deck muito interessante pra gente falar sobre, porque
Ele foi muito bem no regional do Brasil, ele foi muito bem nesse regional dos Estados Unidos, ele fez outros resultados pelo mundo, mas ele não tem sempre uma taxa muito alta de vitória. Acho que o regional dos Estados Unidos é o que ele tem mais, né? Quando a gente olha aqui na matriz, os melhores resultados foram nos Estados Unidos. E isso deve muito assim, por que esse deck vai bem? Por que às vezes ele não vai bem? Primeiro, a questão de jogador é muito pesada nesse deck. Então, se a pessoa não joga bem, ele não é um bom deck. E é o que é mais comum da gente assistir, assim, ele não sendo um bom deck na mão de jogadores medianos. E, que é uma característica do hack dos mid também. Mas o W Control tá carregando muito isso. E segundo ponto, né? Por que ele vai bem ainda assim? Não é só uma questão de jogador, tal, que faz a diferença. Mas cartas dele que são muito boas. Então Lockdown é fantástico, tá ligado? Ter uma cólera no turno 3 é muito, muito bom. Os agros sofrem muito contra. Então, pô, se você tem uma cólera no turno 3, depois tem uma cólera no turno 4, prefere ter uma carta muito boa. O formato não tá resolvendo ele com tanta facilidade assim. Então, ele tem cartas chaves que vão muito bem. E essas cartas geram tanta vantagem, o resto do jogo fica um pouco mais tranquilo. Eu ainda não sou um grande fã do deck, mas acho que é muito porque eu gosto de jogar de hack dos mid-range. O hack dos mid-range tende a ganhar a match contra as Azorius Control quando ele quer, porque ele afoga em card de Vantage, Lockdown não quebra o deck tanto, talvez na versão com Int quebre mais, mas esse que é o meu grande problema. Mas é um deck assim, pegando o ambiente que ele espera, e o ambiente está do jeito que ele espera, pegando matches onde Lockdown é muito bom. Esse deck é muito forte, então fica, acho que, como um dos grandes destaques positivos desse evento, né? O Azorius Control, Int é outro destaque positivo. A Malha, né, com certeza é um destaque positivo também. Aqui a gente fala um pouco sobre conversões e win rates e tal. E o Azorius Control, a conversão dele não é tão alta assim, justamente nessa questão que eu falei, né, dos números dele variarem de acordo um pouco com o jogador, né, não é uma coisa tão fixa assim. Mas a Malha Combo era um deck que eu esperava bastante. A gente teve um Mox que foi vencido pela Malha Combo, né, um Mox que é um torneio importante do Magic Online, e a lista que ganhou esse Mox foi a base, inclusive o cara que ganhou estava vendendo guia de side e tal, etc, muita gente usou, mas estava sendo a base para o que foi trabalhado. A lista que eu mais gostei de Malha Combo foi uma que ficou aqui, 17º, com Devon Straub, que é a lista usando Feed Hunter e mais voices e tal, cortou os dorks. Eu gostei muito. Eu ainda sou a favor de usar um dork no deck. Vou até abrir a lista aqui rapidinho. Mas o deck foi muito bem. O deck foi realmente muito bem. 2 ficaram no top 8. Foi um deck que teve uma performance muito boa. Cliquei no nome do cara. Aí é foda, né? Aí é foda. Mas o deck foi muito bem. Ele é muito consistente. Você acha que vai começar a aparecer muito hate em cima? Vai. Mas é o deck que consegue jogar em cima de hate quando ele sabe o que ele tá esperando. Inclusive essa lista do Devon, pra mim ela já é mais interessante trabalhando em cima de hate. Porque, querendo ou não, o Feed Artisan é um plano B muito bom, porque ele fica uma criatura relativamente grande. A gente tem Decay, a gente tem Assassin's Trophy, então são cartas para tentar responder qualquer hate que aparece. Skyclave Apparition, tipo, ele já tá começando a criar um core de cartas que são muito importantes. Então, pra mim, o Malha Combo é um deck real nesse formato. Do mesmo jeito que o Rakdos, o W, o Fênix, né, colocou 2 no top. O Fênix vem fazendo uma run muito boa já faz um tempo, é um dos principais decks do formato já faz um tempo. E também tem ido muito, muito bem. Será que o Lockdown pode dar Spark depois desse torneio? Não, porque não é uma novidade, né? Não é exatamente uma novidade. Já garantiu os Rampage Ferocidon. Então, pode ser. O problema é que Ferocidonte a gente vai entrar num tópico muito importante. Vamos olhar aqui os decks. A gente tem esse Mono Black Agro, que é a volta do Cóptero, né? Cóptero é um tópico também para esse torneio. Então, foi muito bem no hack dos mid, mas não apareceu tanto em outros decks. Aqui a gente tem Mono Black. Mono Black, pra quem não sabe, era a casa do Cóptero
por um tempo. Também, tá ligado? Quando o Copter era válido. Porque esses bichos, né, que morrem, volta e tal, o deck faz uma boa utilidade. Essa lista aqui é um pouco mais pesada ainda, não tem tanto dessas criaturas que volta no cemitério. Mas então, a gente tem o Mono Black. No 25 aqui. O Fires teve um fim de semana muito bom também. O Benefit Light também, que é um deck legal. Vamos andando. Esse hack do Zenville aqui ficou nas primeiras mesas boa parte do tempo, mas é muito pior contra o W. Mono White Humans. Boros Heroic. Vou olhar o top 64. Nós temos, olhando o top 64, 3 agros. É uma luz de alerta bem forte. De mandar a real. 3 agros no formato inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O Partner, ele já viveu épocas complicadas para agro. E normalmente tinha alguma coisa errada com o formato. Eu não acho que necessariamente nós temos algo muito errado com o formato. Mas assim, é um fato que a partir do momento que a gente tirou o Monogreen, a gente tirou a good match dos agros. Tá? O Monogreen era um deck que pegava um monte de mid-range e colocava em xeque. O Monogreen saiu, virou uma festa. E esses agros aproveitavam isso. Porque, né, eles puniam o Monogreen muito bem. Então, assim, o principal agro que tava, né, nos decks, né, nos mais jogados, era o Boros Convoke. O Boros Convoke não tem match fácil ali no meio. Sabe? Geral ali era pressão em cima do Boros Convoke. Tanto que nenhum fez top 64. Então, assim, é muito preocupante, tá ligado? Então, pô, o W com Lockdown e Veredito. O Rakdos é um deck popularmente muito bom contra agro. A Malha Combo é um ótimo deck contra agro, tá ligado? Porque o deck, no plano B dele, ele tá ganhando muita vida e isso dá o tempo que ele precisa pra combar. O Fênix é um deck que costuma ir bem contra agro também, porque querendo ou não, é um monte de remoçãozinha. Então, assim, é um ponto muito sensível do formato, tá ligado? Porque tudo que tá aqui é bom contra agro. Talvez esse Lotus Field aqui do James Gates, vamos ver essa lista, que não seja isso, mas ele tá surfando a onda, tá ligado? Do mesmo jeito que o Fires teve, né, Os números do Fires foram muito bons, por quê? Porque não tem agro botando pressão nele. Então é preocupante não ter agro. Tipo, a coisa mais agressiva que a gente tem no formato é o Rakdos jogando com int e tal. Então, assim, são vários pontos, assim, são todos decks bons contra agro. As engines de card advantage do formato são usadas pelos agros, mas também são usadas pelos decks mid-range, então é difícil lutar. Acho que a única exceção é anúncio de casamento. Então é muito complicado. E mesmo assim, anúncio de casamento não é tão brutal quanto já foi, tá ligado? E esse é um ponto muito sensível do formato. A gente não tá tendo deck agro, tá ligado? Tipo, sei lá, o RG Bolts poderia ser uma opção também, mas foi engolido aqui no final. E o culpado são todos os decks. É aquela coisa, pô, Carne é um problema? Carne é um problema. Monogreen meio que salvava algumas coisas do formato. Talvez o formato precise de mais bans, então, Rudá? Talvez, mas realmente é complicado o quanto que agro não consegue jogar nesse formato. É muito preocupante o quanto que não joga, tá ligado? Tipo, o Mono White, o Mono Black que apareceram. A gente tem um Bunch Auras aqui, olha lá, tem mais uma opção que eu não vi. Tem um Boros Convoke. 36º tem um Boros Convoke. Foi para 5 de 64. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco mesmo. Então, assim, Coptero pode tentar ser uma esperança, porque Coptero é uma engine de decks agros boa. Só que os mid-range estão usando muito bem também. Só que tá muito difícil jogar de agro nesse formato.
Tem uma galera forçando mono-red de novo. Talvez não tenha tido tempo hábil de teste, então a gente precisa ver mais resultados até o final do ano. Mas é muito complicado. Eu acho que o destaque negativo desse evento, que eu tava falando, pô, o W como destaque positivo, né, principalmente o Lockdown, a malha combo, o hack dos com int e tal, tudo isso, né, o próprio Fênix, que vem numa crescente, como destaques positivos. O destaque negativo é como, né, é praticamente impossível atacar nesse formato, né, como os agros estão mal, como tudo é muito bom contra agro. Claro que pode chegar um momento em que todo mundo começa, né, a se canibalizar ali em cima, então todos os sides vão ser focados em ganhar de mid-ranges, em gerar valor, ganhar de controle e tal, pegar rate de cemitério, todo esse tipo de coisa. E aí os agros podem abrir. O problema é que a Malha aproveita essa janela muito bem também, então talvez essa janela nunca apareça, porque a Malha está sempre em destaque. Mas de qualquer maneira, teria que esperar uma volta dessa para daí os agros aparecerem de novo. Ou vão ter que, né, trabalhar muito as listas para os agros pelo menos terem uma semana boa. Porque, assim, não parece bom, assim, porque são muitos decks que o core deles é bom contra agro. Como eu falei, o Fênix é um deck de 8, 9 remoções de uma mana. É difícil agrar esse tipo de deck. O hack dos mid-range é um deck com muita remoção de main deck, Shieldred e tal. Então é muito bom. O Amalha Combo ganha muita vida na base dele. Então tudo isso piora, tá ligado? Tudo isso torna mais difícil as coisas. Então é um pouco mais complicado nesse sentido, mas o formato precisa arrumar. Tem algo que precisa ser feito. Porque os agros precisam voltar. Tá ligado? É muito estranho ver um formato grande, né? Não é um formato pequeno, que não tem agros. A gente pode falar que até outros formatos estão com esse problema, né? O Modern tá com esse problema também e tal. Mas assim, no Pioneer a gente precisa ver o que faz. Tem o fator voltar a carne, não é uma opção, na minha opinião. Mas algo precisa ser feito. E a gente pode, por enquanto, passar um pano falando, olha, a galera tava com muita dificuldade de testar a deck, atualizar coisas. Mas vai ter que aparecer. Terão que aparecer, né, cores agro até o final do ano. Senão, tem que ligar uma luz de alerta, porque algo tá acontecendo nesse formato. Algo tem que ser feito. Então fica a nossa análise aqui em cima do regional dos Estados Unidos. Depois eu vou postar todas as matrizes e tal para ver os detalhezinhos com calma. Mas esses são os destaques positivos e negativos.